Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, para quem ainda não me viu, alguém que entrou novo aí no grupo, eu sou a Carol, eu sou a nutricionista aqui do Soulfit e eu tava devendo um vídeo bônus para vocês a respeito de como fazer as escolhas para montar o seu cardápio durante a semana. Como faço, meu Deus do céu, que desespero! Fiquem tranquilas, isso acontece muito. Eu ajudo muito os meus pacientes em relação a isso e vou ajudar vocês também. Vamos lá, para vocês escolher o seu cardápio. Como, Carol, como eu monto o meu cardápio? O que eu escolho? Que ingredientes eu escolho? Que itens eu escolho? Vamos lá. Use a sua criatividade. Eu sempre falo isso. Mas a gente precisa ter itens básicos. Itens que normalmente a gente já consome durante o dia. Eu sempre falo isso, não fuja daquilo que você está habituado. Não tente colocar coisas que você nunca comeu, às vezes, que você fala, nossa, isso aqui eu nunca nem vi, eu só vi num restaurante às vezes que eu fui, ou num hotel que eu fui. Gente, básico funciona. Eu sempre falo isso. Menos é mais e o básico é o essencial, então isso funciona e sempre dá certo. Então vamos lá. Aqui que eu coloco, Carol, arroz, feijão, uma proteína, um frango, um bife, uma carne moída com batata, um escondidinho de carne moída, um escondidinho de frango. Use sua criatividade. Salada e legumes. Carol, salada e legumes não é a mesma coisa? Sim, eles podem ser a mesma coisa. Mas quando eu falo aqui, eu falo salada é salada fria. E legumes é aquele legumes refogadinho, diferente, que você pode usar alguns itens a mais. Sempre lembrando, equilíbrio. Carol, quanto que eu como? Quanto que eu faço? Equilíbrio é tudo. Você precisa ver o quanto o seu organismo está aceitando e lembrar que o excesso vai te prejudicar. Carol, eu não posso comer carboidrato. Você pode sim. Arroz e feijão é o vilão? Não, arroz e feijão não é o vilão. Você pode consumir esses itens. A única coisa é que você precisa de um equilíbrio na hora de você montar o seu prato. Não sei quantas viram, mas no Instagram a gente disponibilizou lá uma imagenzinha de umas porcentagens de como vocês podem separar o prato de vocês. A gente vai disponibilizar aqui para vocês também no grupo. Mas lembrem-se, vocês precisam ter um equilíbrio, ok? Separou ali arroz, feijão um pouquinho, colocou lá a sua proteína, o seu frango, um filezinho de frango, às vezes dois, que eles são pequenininhos, sem problema nenhum. Lembrando que a maior porcentagem ali precisa ser da salada e do legumes. Vocês precisam dar preferência para esse tipo de alimento, para esse grupo de alimentos, tá bom? E é isso, gente. Básico sempre funciona. Eu sempre falo, é aquilo que você tem em casa. Eu posso comer macarrão? Pode, sem problema nenhum. Coma seu macarrão e seja feliz. A única coisa é se atente à quantidade. Não vai exagerar, não vai passar dos limites. Carboidratos eles são mais pesados, por isso que muitas vezes eles são os vilões que todo mundo fala, mas é porque eles acabam sendo um pouco mais pesados mesmo. Tem farinha branca, tem todo esse processo, mas ele não vai te prejudicar, não vai te inflamar, não vai te fazer mal. A única coisa é que você precisa saber o seu limite. Então, fazer um equilíbrio ali entre as porções de cada grupo de alimento, tá bom? Almoço e jantar você pode seguir a mesma faixa, você pode fazer um caldo, você pode usar a sua criatividade, que isso vai te ajudar também a montar o seu cardápio do dia. Mas sempre lembra, isso aqui eu já como, então eu vou colocar, isso aqui eu já como, então eu vou colocar. E é isso, tá bom? Segundo passo, para você ter um foco mais fácil na hora de você precisar comprar as suas coisas, a lista de compras. A gente sempre fala, vou focar nisso com vocês, por quê? Porque a gente chega no mercado e sem uma lista, sem um objetivo, e a gente sai pegando várias coisas que às vezes a gente nem precisa. Então coloque ali, depois que você montar o seu cardápio, levando em consideração isso que eu falei para vocês, de ter esses grupos de alimentos presentes na sua refeição, vai lá, monta uma listinha, vê o que você já tem, aquilo que você já tem você não precisa comprar, você vai aqui a comprar apenas aquilo que você ainda não tem, tá bom? Colocou lá a listinha, chega no mercado com um foco, compra aquilo que você precisa e vai embora. Porque se você não tiver foco, você acaba pegando coisas
que não vai precisar e ainda a gente ainda vai lá e pega justo aquelas coisinhas, né? Uma bolachinha recheada, um chocolate. Então, assim, coisas que vão acabar tirando o foco do saudável da refeição. Uma outra coisa também, a gente sempre fala pra vocês, eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas alimentos integrais são melhor, prefira, né, alimentos integrais. Sim, eles são ótimos, são maravilhosos, mas se você não tem nenhum problema de saúde, não tem colesterol alto, não tem alguma restrição alimentar que te force a não comer, a comer o integral, você pode tranquilamente consumir os alimentos normais. Não tem problema nenhum comer um pão normal ou um arroz branco, sem problema nenhum. Isso não vai prejudicar a sua refeição, o seu dia a dia, tá bom? É o que eu falo, você pode comer, mas você precisa ter equilíbrio, tá bom? Mas se você fala assim, Carol, eu gosto do integral, eu não tenho problema nenhum com integral, eu tenho uma restrição e eu preciso do integral, consuma, mas sempre lembre de tomar bastante água. O integral ele é bom, mas ele também, quando a gente consome numa quantidade muito grande, até porque a gente precisa ter uma hidratação um pouco mais alta. Então, sempre dê preferência. Se você tem o integral, consuma bastante água, porque senão você pode, às vezes, sentir uma diferença ali no trabalho do seu intestino, no seu dia a dia. Então, consome alimento integral, bastante água. Quem não consome alimento integral não precisa tomar água, precisa. Então você precisa também ter sempre uma garrafinha de água junto com você para você não esquecer de tomar a quantidade ideal de água que você precisa por dia, tá bom? Café da tarde e café da manhã. Igual eu falei para vocês, pão não é o vilão. Ele não vai te prejudicar, ele não vai te fazer mal. É sempre o equilíbrio. Então, assim, você pode consumir ali um pãozinho de manhã com ovo, um ovinho mexido, um ovinho frito, mas lembra sempre de não utilizar o óleo. Você pode comer um pão com geleia, você pode comer pão com requeijão light, pão com queijo. Você pode usar a sua criatividade. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. É questão de tipo assim, hoje eu sei que eu vou extrapolar no almoço ali com um pouco mais de carboidrato, porque hoje é macarrão. Então você consome um pouco menos de carboidrato no seu café da manhã. Então é sempre questão de equilíbrio. E isso você vai pegando conforme for passando os seus dias e você for criando essa rotina, você consegue criar esses hábitos muito mais fácil. É questão de adaptação, tá bom? Outra coisa você pode usar a mesma coisa que você comeu no café da manhã, você pode sim consumir no seu café da tarde. Porém, nós temos a individualidade de cada um, a aceitação do organismo de cada um. Então, às vezes, o seu organismo aceita coisas mais leves de manhã. Então, dê preferência ali para uma fruta, um iogurte com fruta. Lembre-se sempre de ser iogurte natural. Não pegue esses iogurtes cheios de sabores, porque eles não são tão bons. Então, é preferível que você compre o iogurte integral e coloque ali uma fruta junto, tá bom? Pode acrescentar um fiozinho de mel para ele ter um pouquinho mais de doce. Se o seu paladar é mais puxado para o doce, você pode fazer isso. Então, assim, dê preferência para alimentos mais leves, uma torradinha, para que não vai te pesar. E à tarde você faz uma refeição um pouco mais completa. Você pode ali fazer uma tapioca com frango, você pode fazer uma crepioca, panquequinha de banana também são bem gostosas, fazer um bolinho de banana com cacau, que eles são muito gostosos. E assim, a gente acha que não é bom, mas é bom. E você vai se surpreender se você procurar esse tipo de receita. A gente às vezes tem esse pezinho atrás com receitas saudáveis, mas elas são gostosas, é questão de você adaptar o seu paladar a elas. Então, assim, é questão de equilíbrio no seu dia inteiro. Uma refeição que muitas vezes pode gerar um pouco mais de problema, a nossa famosa ceia, que é aquela refeição que a gente faz após o jantar, quando a gente acaba sentindo fome ou por costume mesmo. Essa refeição vai influenciar na sua noite de sono. Então, assim, Carol, não durmo bem, eu já percebi que eu não durmo bem, que eu acordo muito durante a noite. Verifique o que você está comendo na parte da noite. Isso influencia muito na hora do seu descanso. E nós precisamos de um sono de qualidade. Precisamos de uma noite de sono extremamente boa para ter disposição para viver o outro dia.
Então, assim, ai, Carol, me deu fome depois do jantar e eu ainda tenho um tempinho até eu dormir. Então, vai lá, pega um chazinho, aqueles chazinhos que vão te acalmar. Não pegue chá, tipo, chá mate, porque ele vai te deixar um pouco mais acordado, mais ligado. Então, dê preferência para chá de camomila, esses chás que são mais relaxantes, ok? Ah, eu quero comer alguma coisa, não quero só tomar o chá. Come umas torradinhas. Ah, eu quero comer uma fruta. Come uma fruta. Só evite frutas pesadas. Não vai comer uma manga, uma banana. Sempre dê preferência para alimentos, para frutas um pouco mais leves. Uma maçãzinha, uma uva, um pêssego, algo mais leve, tá bom? Sempre dê preferência para esse tipo de fruta. Porque senão isso pode sim influenciar na sua noite de sono e influenciar também na sua disposição do outro dia. E isso acontece, é normal. Eu faço esse trabalho com muitos pacientes meus porque tem essa dificuldade. E conforme vai passando o tempo, nós vamos percebendo a evolução em relação ao sono. Então, por quê? Porque apenas mudamos o tipo de alimentação. Não consuma cafeína na parte da noite, isso pode interferir no seu sono também. Dê preferência para consumir na parte da manhã, no máximo aí até umas 4, 5 horas. A partir das 6, evite, porque ele pode sim influenciar no seu sono. É uma cafeína, a cafeína é forte, ela pode fazer, ela tem horas de duração. Então, sempre dê preferência para consumir na parte da manhã e aí na parte da tarde até umas 4, 5 horas. Após isso, não consuma café. Ele pode sim atrapalhar o seu sono e isso vai te influenciar nas suas atividades durante o dia. Carol, eu tô me sentindo fraca, eu tô me sentindo cansada, eu tô me sentindo assim, sonolenta o dia inteiro. O que isso pode ser? Isso pode ser deficiência de vitamina. É por isso que eu falo, a nossa alimentação influencia em muitas áreas da nossa vida. Então, dê preferência para ter uma alimentação saudável. Vocês vão ver que isso vai fazer diferença em outras áreas da sua vida que às vezes você nem imaginava. Como eu falei, como o sono ou como sentir sono durante o dia, como ter uma noite bem dormida, tudo isso a alimentação influencia. Então levem em consideração tudo isso para vocês criarem esse hábito de ter uma alimentação saudável. Eu espero muito ter ajudado vocês. Ao longo aí do nosso projeto, ao longo do ano, eu vou dar mais dicas para vocês um pouco diferentes também. Para quem quiser também me acompanhar no meu Instagram ali, às vezes eu coloco algumas dicas também bem legais. Então, vão acompanhando a gente aí, lembre-se sempre de praticar os exercícios, a gente tem ali no YouTube vários exercícios que a Ju tá colocando para vocês ali, criarem essa rotina de exercício, isso faz muita diferença, inclusive na nossa disposição no dia a dia. Então, dá uma atençãozinha e vocês vão ver que os hábitos saudáveis vão mudar a vida de vocês em coisas que vocês nem imaginavam. Agradeço a oportunidade, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Fiquem com Deus e qualquer coisa aí, pode chamar as meninas do suporte, que elas passam o número de vocês para mim e eu entro em contato com vocês caso surja alguma dúvida. Tá bom? Deus abençoe, um beijo para vocês e até a próxima.